Então, problema 25 do capítulo 15. Na figura 1535 ao lado aí, um bloco pesando 14 newtons, que pode deslizar sem atrito em um plano inclinado, de ângulo θ igual a 40 graus, está ligado ao alto do plano inclinado por uma mola de massa desprezível com 0,45 metros de comprimento. Então, o comprimento dessa mola aqui é 0,45 metros. Quando está relaxada, ou seja, quando você tira o peso, ela tem um comprimento igual a 0,45 metros. A constante elástica dessa mola, K, vale 120 newtons por metro. E as perguntas são: a que distância do alto do plano inclinado fica o ponto de equilíbrio do bloco? E B, se o bloco é puxado ligeiramente para baixo ao longo do plano inclinado e depois liberado, qual é o período das oscilações resultantes? Bem, então a primeira pergunta é: qual é a posição de equilíbrio? Então, isso aí é mais do que a gente já viu no passado, do que o que a gente está vendo agora. Por quê? Porque a gente tem aqui um problema de equilíbrio de forças, tá certo? Basicamente, a única força que está atuando aqui é a força gravitacional Emão G, tá certo? Que vale 14 newtons. Ele fala que a força peso é igual a 14 newtons. Bem, essa força ela se decompõe, ou a gente pode decompor ela em duas componentes. Uma que é perpendicular ao plano e a outra que é de fato a componente que estende a mola, que é paralelo ao plano. Então é essa componente aqui que é responsável por estender essa mola. Essa aqui basicamente pressiona o solo, tá certo? O solo pressiona ela aqui com uma força normal aqui, de forma que em módulo essa força normal é igual a essa componente da força e elas acabam se cancelando de forma que o bloco nem adentra ao plano, né, nem sai flutuando também. O Fn é igual a essa componente aqui da força. Então a força responsável por distender é essa componente aqui que eu vou chamar de F paralelo. O F paralelo é a componente que estende essa mola. Quanto ela vale? Aí tem que fazer uma análise de triângulo, ó. Então vamos lá, ó. Pensa comigo, ó. Aqui é θ, aqui é 90, aqui, ó. Se atente a esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse. Então aqui é 90 menos θ. Aqui, ó, vou desenhar um ângulozinho aqui. Vale também 90 menos θ, né? Porque você tem uma coisa assim, ó. Aqui está esse ângulo que eu vou pintar aqui, ó. Tá aqui. Esse cara aqui é o meu 90 menos θ. Então, do outro lado aqui também vale 90 menos θ, que é esse triângulo aqui que eu vou desenhar agora em preto aqui, ó, para ficar aqui. Se aqui também é 90 menos θ, aqui é 90, então esse ângulo aqui que eu vou pintar aqui, ó, vale θ. Esse ângulo aqui em cima, vou desenhar de verde aqui só para enfatizar. Essa abertura aqui, ó, melhor, aqui, ó, essa abertura aqui vale θ. Então o seno de θ é o que está relacionado com o cateto oposto, né? Aqui está o cateto oposto, ó, que é exatamente o meu F paralelo. Então, se você fizer com os cuidados e tudo mais, você vai encontrar que o F paralelo nada mais é do que o seno de θ vezes Emão G. Isso porque o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno de θ é F paralelo sobre Emão G. A hipotenusa aqui, ó. Está aqui a componente, a hipotenusa é o meu Emão G. Logo, o F paralelo é seno de θ Emão G. Então, essa é a força imposta pela força peso, né, pela gravidade. É natural, né, que para compensar essa força paralela, a mola está puxando esse objeto. Então, eu vou desenhar em verde aqui a força que a mola exerce. Está aqui, ó. Essa é a força que a mola exerce, de tal maneira que o F paralelo é igual a essa força imposta pela mola, de maneira que esse objeto esteja, então, em equilíbrio. Com isso, então, eu consigo calcular agora
a posição de equilíbrio. Por quê? A força elástica nada mais é do que K vezes X, ou seja, essa força aqui vale K vezes X, onde o X o que é? É o quanto a mola esticou, tá certo? A força é proporcional ao quanto eu estico a mola. Quanto eu estiquei, eu ainda não sei. É isso que eu vou calcular. Como? Sabendo que essa força elástica, que é igual a Kx, é igual à minha força paralela na situação de equilíbrio. A força paralela é seno de θ vezes E mão G, ou seja, o quanto a mola se estendeu, nada mais é do que seno de θ E mão G dividido por K. Essa aqui é a minha extensão da mola. É o quanto a mola se estende até chegar na posição de equilíbrio, quando esse F de essa força elástica, que é igual a Kx, é igual ao meu F paralelo. Note que aqui eu estou pegando tudo em módulo, né, tá certo? Porque eu quero que o módulo de Kx, né, o módulo dessa força, seja igual ao módulo dessa força aqui. A distância x, então, que é o quanto essa mola é estendida. Se você fizer as contas, substituir a massa vezes a gravidade. A massa vezes a gravidade aqui, ó, é que me dá a força-peso, que vale 14 newtons. O K é a constante da mola, que ele dá 120 newtons por metro. E o seno de θ é o seno de 40 graus. Substituindo tudo isso aí, você encontra que a distensão da mola é 0,075 metros. Ou seja, 7,5 centímetros. É isso quanto a mola se estendeu. Ela pergunta a que distância do alto do plano inclinado fica o ponto de equilíbrio. Então, a distância que ela está do topo é o tamanho da mola, mais a distensão. Ela dá o tamanho da mola então essa aqui é a distância do topo, né? É a distância daqui até aqui. Ela nada mais é do que a minha extensão da mola, 0,075 metros, mais o comprimento da mola, que é 0,45 metros. E isso então me dá que a distância até o topo lá é 0,525 metros. 52 centímetros e meio. A pergunta B pergunta. É ótimo. Se o bloco é puxado ligeiramente para baixo, ao longo do plano inclinado, e depois liberado, qual é o período das oscilações resultantes? Bom, assim como a mola na horizontal, ou mesmo uma mola na vertical, a força que você aplica simplesmente vai alterar a posição de equilíbrio, tá certo? Então, se eu pegar e colocar uma mola aqui na vertical e colocar um peso, ela está numa posição de equilíbrio, dado a força gravitacional, mg, e a força elástica, kx. Se eu pegar agora, aplicar uma força extra aqui, de forma a deslocar esse bloco numa outra posição aqui, por exemplo, e soltar, esse bloco vai ter um período de oscilação aqui, que não vai depender depender da posição de equilíbrio em si, tá certo? Então, a força gravitacional basicamente altera a posição de equilíbrio, mas não vai alterar aí o período de oscilação desse bloco. Óbvio que o período, como a gente já viu, depende da massa, né? Mas o fato da posição de equilíbrio ser mais abaixo ou mais acima, isso não importa. Inclusive, eu gravei um vídeo lá que eu coloquei que chama Extra. E aí eu mostro lá e trabalho um pouco dessa oscilação quando um bloco está na vertical sobre a ação de uma força gravitacional. Então, só enfatizando, né, assim como a mola na vertical, a força gravitacional simplesmente vai alterar a posição de equilíbrio, mas não vai alterar o período da mesma. O período, como a gente já viu, está relacionado com a frequência angular. Ômega vezes o período é igual a 2π, o que implica que o período é igual a 2π sobre ômega, onde ômega é essa frequência angular, e a gente sabe que no sistema massa-mola,
o ômega é igual a raiz de K sobre ele. Ou seja, o meu período vale 2π raiz de M sobre K. Independente se a mola está na vertical, na horizontal ou num plano inclinado. O período vai valer 2π M sobre K. Eu tenho a massa, tenho a constante. A massa, como eu calculo? Ele me dá força-peso, tá certo? Então, para calcular a massa, eu tenho que pegar o 14 newton aqui e dividir pela gravidade. Aí, a gravidade vai embora. Isso aqui é a minha massa, que é o que entra aqui para calcular o período, tá certo? Então, é 14 newtons dividido pela gravidade. Divido por K, que é 120 newtons por metro, multiplico por 2π. Se eu fizer essas continhas aí, eu tiro que o período de oscilação é igual a 0,686 segundos. Então ele vai levar aí por volta de 0,68 segundos para ir e voltar na sua posição original.